Vamos agora aprender a trabalhar com as alavancas. Como vocês podem ver na imagem, existem vários tipos de alavancas. Alavanca Pical, alavanca Seldin, alavanca Potts, alavanca Paxson. Existem também as alavancas Red Bricks. Eu particularmente, gosto de usar todas. Vai depender do caso, vai depender da posição do dente, vai depender onde eu quero encaixar as minhas alavancas. Para trabalhar com alavanca é algo às vezes muito simples. O que é que eu preciso? Eu preciso ter um ponto de apoio. Se eu não tenho ponto de apoio, eu não consigo encaixar a minha alavanca. Por exemplo, se eu vou fazer uma extração onde o paciente tem só aquele elemento dentário na boca, um único dente, você não tem onde encaixar essa alavanca. Então você vai fazer a opção do uso a fórceps. Mas professor, o dente fraturou, está só o resto radicular, eu não consigo encaixar o fórceps. Aí você vai para osteotomia ou odontodissecção daquela raiz para que você possa realizar a extração de forma mais adequada. Mas um princípio importante para o uso da alavanca é você ter um ponto de apoio. Os movimentos da alavanca, ele diferencia um pouco dos movimentos do fórceps. Quais são os movimentos da alavanca? Nós vamos ter o movimento de alavanca propriamente dita, o movimento de roda ou de sarrilho e o movimento de cunha. Esses são os movimentos principais que nós conseguimos trabalhar com a alavanca. Como vocês puderam observar, eu sempre falei do ponto de apoio. Então, observem nas imagens a seguir que, se nós não tivermos um ponto de apoio, é muito difícil trabalhar com as alavancas. Então, como você pode ver nessa imagem, se eu não tenho um ponto de apoio, eu não consigo rotacionar esse elemento dentário para que ele possa sair. Agora, quando eu crio um ponto de apoio, observe que a movimentação ela fica mais fácil. Eu consigo ter um braço de alavanca melhor para movimentar esse dente ou essa raiz dentária que ficou para eu poder extrair. Outro detalhe bastante importante é que, principalmente nessa alavanca que nós utilizamos bastante, que é a alavanca reta, essa parte chapeável, ela é sempre voltada para o dente que nós vamos extrair. Não faça o movimento ao contrário, ou seja, não bote a parte chapeável para o lado do dente que você não quer extrair, porque senão você vai provocar o quê? O combo, ou seja, o paciente veio para extrair um dente, ele acabou extraindo dois dentes porque você posicionou de forma inadequada a alavanca. E não é isso que queremos. Observe nessa imagem que quando o elemento dentário não tem mais a coroa, ou seja, eu não consigo nem encaixar o fórceps, nem tampouco eu tenho como apoiar uma alavanca, eu tenho que realizar a odontodissecção. Eu preciso separar essas raízes. E algumas vezes eu separo como? Utilizando a broca e na sequência utilizo a alavanca reta para separar essa raiz e com isso fazer as extrações de forma adequada. Detalhe importante, na hora de fazer a odontodissecção, eu preciso seguir a disposição das raízes. Olha essa outra imagem aqui, por exemplo, desse elemento dentário aqui, 16. O elemento dentário 16, ele tem 3 raízes. Então, para eu fazer essa odontodissecção, eu preciso separar essas raízes da forma em que ela está disposta. Geralmente, a odontodissecção, nesse caso, ela fica em forma de Y. Feita a odontodissecção com a broca, agora eu vou com a alavanca reta, separo essas raízes e aí eu consigo fazer a extração de forma mais adequada. Você pode também alternar, fazer a extração com fórceps e alavanca. Como assim, professor? Por exemplo, se eu faço a odontodissecção das raízes e consigo separar com a alavanca, eu posso utilizar o fórceps 65, que é para resto radicular, ou um fórceps 69, ou fórceps específico para resto radicular, e aí fazer essa captura da raiz com mais facilidade, sem também ficar lá tendo aquele trabalho com a alavanca e às vezes a raiz se movimenta, mas você não tem um ponto de apoio adequado e a raiz só roda, só se movimenta e você não consegue extrair. Então, separei a raiz, posso pegar o fórceps e aí fazer a extração de forma mais adequada. Ponto importante que nós já falamos aqui, a extração ela não é força,
ela é jeito. Então, se eu sei usar os princípios do fórceps, se eu sei utilizar os princípios da alavanca e não esquecer que para alavanca eu preciso ter um ponto de apoio, você vai conseguir extrair qualquer elemento dentário com toda a tranquilidade possível. Salvo algumas exceções, como por exemplo, se o dente ele estiver anquilosado. Aí é dificuldade para todo mundo, desde o mais experiente até quem tem nenhuma experiência, porque isso aí já foge do padrão e já é uma variação. Então não se preocupem quanto a isso. Mas lembre-se, usando os princípios ideais, você consegue fazer a extração com a maior tranquilidade possível. Agora que você já fez a exodontia, já fez a extração de forma adequada, qual o próximo passo? Vamos para o próximo módulo e vamos aprender juntos.